Prepare-se para uma revelação impactante sobre a crise ferroviária na Rússia. Você sabia que em uma única noite, forças ucranianas conseguiram paralisar linhas vitais de suprimento de combustível para o exército russo? Isso tudo começou na noite de 13 de setembro, quando um dispositivo explosivo explodiu na região de Oral, interrompendo o tráfego ferroviário. Mais de 15 trens ficaram retidos, vítimas de uma operação meticulosamente orquestrada. E não parou por aí. Na madrugada do dia 14, uma segunda explosão destruiu a linha PSKOV em São Petersburgo, com uma locomotiva descarrilando e provocando incêndios em 15 vagões-tanque de combustível. Esses ataques foram parte de uma estratégia de inteligência militar ucraniana projetada para desabilitar essas conexões críticas e bloquear o fluxo de combustível em direção ao Mar Báltico. As consequências foram devastadoras. A tentativa da equipe de engenharia Rosvardia de desativar o explosivo resultou em 2 mortes, aumentando a crise logística. Com os trens parados, a situação tornou-se caótica, com passageiros se queixando nas redes sociais sobre longas esperas sem informações, enquanto a temperatura dentro dos trens aumentava. O que se sucedeu foi uma reação em cadeia. A interrupção desses 2 corredores críticos forçou a Rússia a revisar sua logística de transporte, enquanto os atrasos se acumulavam. Inicialmente a ferrovia de Moscou anunciou que 10 trens foram afetados, mas logo o número subiu para 17, com esperas que ultrapassaram 4 horas. Este ataque não só prejudicou o suprimento militar, mas também impactou o transporte civil, causando um efeito dominó que se espalhou pelo país. Nas próximas etapas, vamos explorar como esses ataques foram estratégicos, colocando a logística russa em um estado de emergência. A linha entre a normalidade e o colapso se tornou perigosamente tênue. Como a Rússia se recuperará desse golpe devastador? Que novas medidas serão tomadas? Fique conosco, pois essa história está longe de acabar. Em uma noite decisiva, os esforços da Ucrânia para interromper as linhas de fornecimento da Rússia tiveram um impacto significativo. Antecipando uma crise, uma segunda linha no noroeste foi atingida, levando ao incêndio de um trem de combustível na região de São Petersburgo. Esse incêndio não só comprometia o tráfego regional, mas também forçou a Rússia a reavaliar rapidamente seu planejamento logístico. O ataque resultou na destruição de 15 vagões-tanque, conforme confirmaram fontes de inteligência ucranianas e organizações independentes de monitoramento de guerra. Enquanto o governador da região de Leningrado indicava que os tanques estavam vazios, a Ucrânia insistia que estavam cheios de combustível, evidenciando o objetivo de desmantelar a cadeia de suprimentos. Nesse mesmo momento, nas montanhas do Cáucaso, um movimento de resistência incendiou uma cabine de sinalização, desativando o sistema que controlava o tráfego ferroviário. Este ataque visava especificamente as linhas usadas para transportar munição e veículos das indústrias locais para Rostov, resultando em atrasos significativos no transporte de lançadores de foguetes e munições de artilharia. Essas 3 ações coordenadas, ocorrendo em um curto espaço de tempo, representaram um estrangulamento para as rotas essenciais de abastecimento da Rússia, tanto para o combustível no norte quanto para munições no sul. A inteligência ucraniana destacou a importância dessas linhas para a logística militar no fronte de Kiev e na direção de Sunomi, alertando que a sua interrupção afetaria gravemente a capacidade operacional russa. A situação estava se agravando. Rússia não só enfrentava problemas logísticos, mas também uma crescente insatisfação interna, já que passageiros em trens a caminho de Belgar estavam retidos por mais de 4 horas, ansiosos e expostos ao calor intenso, sem qualquer informação por parte da companhia ferroviária. O que poderia ser a reação da Rússia a essa crise? Esses eventos formam um panorama caótico, mostrando uma combinação devastadora de ataques e sabotagens, complicando ainda mais a situação já tensa. E agora? Qual será o próximo movimento da Rússia em um cenário onde suas linhas de abastecimento estão em frangalhos e a pressão interna só aumenta? Anteriormente apresentamos como a sabotagem cortou a rota de combustível ao norte, a espinha dorsal federal ao centro e a linha de munições ao sul. A inteligência ucraniana alertou que esses corredores sustentam as forças em Kiev e Sunomi, minando a capacidade operacional. Agora, imagine o rugido das explosões ecoando nas serras do noroeste. O céu escureceu em setembro, quando 2 linhas férreas foram atingidas quase simultaneamente. Na madrugada de 13 de setembro, um explosivo detonou na seção Malavar-Kangel-Glazunovka, interrompendo o tráfego federal e retendo mais de 15 trens em ambas as direções. Poucas horas depois, às 2h30, a linha de Saint-Pedro-Pskov foi varrida por outra explosão, descarrilhando uma locomotiva e incendiando 15 vagões-tanque de combustível.
Ucrânia confirmou que o alvo na rota de Saint Pedro era o comboio de combustível, enquanto a linha oral Kurs visava a espinha dorsal federal. O ataque em Kerachessia destruiu lançadores múltiplos de foguetes, munições de artilharia, veículos blindados recém-reparados e soldados em rotação. O fogo consumiu 15 vagões, criando um vazio que repercutiu nos terminais portuários. Os passageiros sentiram o calor sufocante nas estações paradas, a falta de água e comida nos vagões. O trem 76 ficou horas em Staroaskal sem suprimentos, enquanto alguns compartimentos só receberam sopa enlatada e biscoitos secos. As redes sociais pulsavam com reclamações de atrasos superiores a 4 horas, sem informações oficiais. Para o transporte de mercadorias, a situação foi ainda mais crítica. Não há números oficiais, mas a capacidade diária desse corredor indica que, com algumas horas de bloqueio total, dezenas de trens de carga perdem seus horários, sobretudo o fluxo vital de combustível e munições. Estima-se que pelo menos 20 a 30 vagas logísticas militares foram adiadas, e talvez mais de 40 carregamentos civis sofreram atraso. Cada trem que chega atrasado gera um efeito dominó, os sinais falham, os bloqueios se acumulam, formando uma fila interminável que paralisa o esforço guerreiro. O que isso significa para o fronte? A falta de combustível no noroeste, a interrupção da espinha dorsal no centro e a ruptura das rotas de munição no sul criam um choque de duas frentes que sobrecarrega o planejamento de rotas e a gestão de despachos. Cada minuto perdido compromete o ritmo de avanço das tropas, reduzindo a eficácia das operações em Kiev e Sunomi. E agora, o que acontecerá quando a Rússia tentar reposicionar suas linhas em meio a incêndios e explosões? A resposta pode mudar o rumo deste conflito. Gancho final. Se 15 vagões cheios de combustível desapareceram em chamas e dezenas de trens ficaram paralisados, quantas linhas de suprimento ainda resistirão antes que o próprio coração logístico da Rússia pare de bater? O desfecho está prestes a chegar. Mas será que o inimigo já viu a verdadeira extensão da vulnerabilidade? A situação no fronte está cada vez mais tensa. No contexto das operações militares, o impacto principal reside nos atrasos que afetam o planejamento de rotas e a gestão de despachos. Quando uma rota é fechada, os trens de carga que a seguem ficam parados, criando uma fila interminável. Atrasos nas sinalizações e nos sistemas de bloqueio geram um efeito dominó, onde cada novo trem alonga essa fila já congestionada. É uma crise para as unidades militares russas nas direções de Kiev e Sunomi, que enfrentam sérias dificuldades para manter sua capacidade operacional. Naquela noite fatídica na região de Leningrado, um incêndio grave comprometeu o suprimento de combustível. Os trens de carga essenciais tanto para fins militares quanto para o transporte civil, foram severamente afetados. A destruição de 15 vagões transformou a operação em um caos logístico, criando uma imagem de composições paradas nos acessos de Moscou a Belgar enquanto o combustível queimava na região noroeste. Essa situação forçou a Rússia a reavaliar rapidamente seus planos logísticos, enquanto as forças ucranianas, com ações bem coordenadas, desencadearam uma série de ataques. Estes ataques foram orquestrados pela principal diretoria de inteligência e as forças especiais da Ucrânia. O objetivo era interromper a integridade das linhas ferroviárias. Uma parte da estratégia envolvia o disparo de explosivos instalados na linha. Em outra frente, a sabotagem da cabine de sinalização na região do Cáucaso Norte neutralizou a comunicação, aumentando ainda mais o caos. Esses três movimentos formaram um modelo de saturação que seguiu o princípio de parar, atordoar e confundir. O primeiro passo foi parar o tronco ferroviário principal, forçando a redirecionar as rotas. Em seguida, o incêndio no trem de combustível atrasou ainda mais o transporte na direção noroeste. A confusão aumentou com a sabotagem do sistema de sinalização ao sul, o que desorganizou o fluxo de munições e veículos. A conjugação desses fatores levou os operadores russos a escolher entre mudar rotas, atrasar trens ou até cancelar partidas, criando um estrangulamento logístico. O impacto militar dessas operações foi destacado em várias fontes, evidenciando a fragilidade das operações russas frente a uma estratégia meticulosamente planejada. Como será o próximo movimento das forças ucranianas, considerando a vulnerabilidade recém-exposta das linhas de suprimento russas? Como uma única noite pode transformar o império ferroviário da Rússia em caos total? A resposta está nos trilhos incendiados, nas explosões que silenciaram o coração logístico do Kremlin. Anteriormente, descrevemos o fluxo constante de munições e veículos. Quando 3 ataques convergem numa mesma madrugada, Moscou é forçada a escolher, mudar rotas, atrasar trens ou cancelar vagas. O impacto militar já era evidente nos relatos abertos. Nesta sequência, vamos revelar o verdadeiro alcance da sabotagem.
Primeiro, a logística das unidades russas nas frentes de Kiev e Sumy foi desacelerada drasticamente. Os comandantes viram suas reservas de munição desaparecerem como fumaça. Você sente o rugido das locomotivas paradas, o perfume acre do diesel queimado? Mas como quantificar o prejuízo? Dados de passageiros mostram no mínimo 17 viagens interrompidas. Não há números oficiais de carga, a operadora ferroviária não divulga estatísticas em tempo real. Assim, usamos um método conservador, analisamos o tempo de fechamento e a densidade dos trilhos. Sabia que durante 4 a 6 horas, entre 20 e 30 vagões de carga foram atrasados? Alguns transportavam peças de tanques, munições de artilharia e combustível vital. Imagine o clangor dos freios, o estalo das portas ao serem forçadas. A explosão na linha de Estrit-Pedroburgo incendiou 15 vagões-tanque. O fogo consumiu o metal, espalhando um calor que se misturava ao cheiro de óleo queimado. Enquanto isso, a ruptura na seção Oralkur silenciou o corredor central, deixando trens vazios nas estações. Um flashback nos leva ao amanhecer de 13 de setembro, o céu carregado de nuvens cinzentas, o vento carregando odores de pólvora distante. Soldados ucranianos posicionavam minas sob os dormentes, atentos ao ritmo dos trilhos. O estalo da detonação rompeu o silêncio, ecoando como um trovão sobre a planície. O que aconteceu com os recursos russos após esse colapso? O corredor Moscou-Belgrado transportava 122 mil unidades de artilharia de 152 mm, obuses, foguetes Grad, peças sobressalentes de tanques e veículos de combate, além de combustível para a frente de Kiev. Cada vagão perdido representa uma lacuna no combate, um atraso que reverbera por dias. E então as linhas do sul? A sabotagem no cabine de relé de Kerachi derrubou o sistema de sinalização, interrompendo o tráfego de lançadores múltiplos e munições de artilharia. O zumbido dos relés mortos foi substituído pelo som de passos apressados de operadores tentando restaurar o controle. Essa cadeia de interrupções gerou um efeito dominó. O centro sem tráfego, o noroeste em chamas, o sul confuso. As forças russas foram obrigadas a replanejar rotas durante a noite, enquanto o frio da madrugada se misturava ao calor do aço incandescente. Pergunto novamente, quantas missões militares foram adiadas por essa teia de explosões? Estimativas conservadoras apontam para 20 a 30 slots de carga atrasados, muitos contendo equipamento essencial. Cada minuto de atraso amplifica a vulnerabilidade das linhas de frente. No desfecho, o que resta para o exército russo? Trens vazios, trilhos quebrados e o eco de uma noite que mudou o curso da guerra. Mas ainda há muito a descobrir. E se a próxima madrugada trouxer um novo alvo? Como reagirá a engenharia russa quando o padrão de ataque se tornar ainda mais imprevisível? O futuro dos trilhos ainda está por ser escrito. Como seria se em apenas uma noite, as veias que alimentam todo um exército fossem cortadas simultaneamente? Imagine o estalo seco dos trilhos ao colapsar, o cheiro acre de gasolina queima a casa subindo no ar gelado do noroeste, o som ecoante de metal retorcido enquanto o coração logístico de Moscou deixa de pulsar. O que realmente se perdeu quando essa rede ferroviária entrou em colapso? Na noite anterior, a interrupção única espalhou atrasos em corrente, afetando o combustível no noroeste, a espinha dorsal no centro e as linhas de munição no sul, tudo unido em um mesmo relatório. Quais recursos o exército russo viu desaparecer sob o choque das explosões? O corredor Moscou-Belgrado transporta mais de 122 mil toneladas de artilharia de calibre 152 mm, munições de obus, foguetes Grad, pacotes de foguetes Surge, peças sobressalentes de tanques e veículos blindados, munições de pequeno calibre, kits de reparo de blindagem e combustível essencial para a frente Kiev. Nenhum dado oficial revela quantas entregas militares foram anuladas, mas com a linha Oralkurs fechada por entre 12 e 24 horas, é plausível que 4 a 8 comboios de combustível militar tenham sido atrasados ou remanejados, considerando a densidade da via e o ritmo de combate. Esses atrasos forçam os trens que abastecem o eixo Sumy a desviar para o nordeste, atravessando a bacia de Belgrado. Cada desvio aumenta o tempo de viagem, e os postos de verificação ao longo da fronteira, ativos durante a noite, reforçam os gargalos. Assim, as janelas de ataque planejadas pelas forças defensivas no setor Kharkiv-Sumy se estreitam, reduzindo a densidade de artilharia noturna, atrasando o giro de equipamentos de guerra eletrônica e a rotação de unidades mecanizadas. A sabotagem das ferrovias não é apenas um problema militar, é um golpe ao núcleo da economia de guerra russa. A rede ferroviária funciona como sistema nervoso que mantém o fluxo de suprimentos em um fronte amplo e de alto consumo.
Transportar água, gasolina e aço por trilhos é mais seguro, mais volumoso e mais barato do que por comboios rodoviários. Por isso, a pressão ucraniana sobre esses trilhos rende um impacto muito maior do que ataques isolados. Quando o trilho se parte, centenas de quilômetros de itinerário mudam de horário. Os casos Oral-Kursk e São Petersburgo-Pskov convergem em direções opostas, mas produzem o mesmo efeito. Trem de suporte ao Kiev Sumi atrasado ou redirecionado. 15 vagões de combustível incendiados, sinais de trilha silenciados no Cáucaso. Cada novo atraso agrava o efeito dominó, transformando um simples incêndio em uma crise que paralisa o abastecimento de combustível, rompe a espinha central e bloqueia as rotas de munição ao sul. Em resumo, a noite de explosões criou um choque de duas frentes. Combustível queimado no noroeste e a espinha dorsal interrompida no centro, enquanto o sul viu seus trilhos de munição serem silenciados. Essa combinação forçou a Rússia a revisar seu planejamento de rotas quase que instantaneamente, revelando quão vulnerável é o transporte ferroviário quando se enfrenta a uma estratégia de parar, atordoar, confundir. O que antes era um fluxo constante virou um labirinto de incertezas. E o custo desse caos ainda ecoa nos trilhos silenciados. A guerra travada nos trilhos russos está entrando numa nova fase de tensão extrema. Imagine isso. Uma linha ferroviária vital é destruída e em questão de horas, centenas de quilômetros de rotas mudam completamente de programação. Foi exatamente isso que aconteceu com os casos na rota Ural-Kursk e na linha São Petersburgo-Pskov, situações diferentes, mas com o mesmo desastre. Os trens que deveriam abastecer as linhas estratégicas de Kiev e Sumi ficaram atolados em atrasos ou tiveram que ser desviados para rotas mais lentas e congestionadas. Agora visualize 15 vagões-tanque carregados de combustível em chamas queimando sem controle na linha Pskov, no frio e silencioso norte. Essa destruição não parou apenas o tráfego ferroviário, interrompeu toda uma corrente de fornecimento de petróleo cru e derivados. A curto prazo, caminhões-tanque tentam substituir o transporte ferroviário, mas essa é uma solução cara, ineficiente e vulnerável. A longo prazo, a Rússia precisa diversificar suas rotas, o que significa mais custos e complexidade. Mas a grande questão permanece: será que a Rússia consegue, de fato, evitar esses ataques? Ou está condenada a ver suas linhas de vida logísticas serem minadas noite após noite? As autoridades russas tomaram 3 atitudes principais para lidar com o problema. Primeiro, aumentaram a fiscalização nas ferrovias, enviando patrulhas especiais, como a Rosguardia e a Polícia Ferroviária, para proteger os trechos mais vulneráveis. Segundo, ampliaram redes de sensores e câmeras, focadas em pontes, bueiros e pontos de troca. Terceiro, deslocaram parte da carga militar para transportes rodoviários, mas essas medidas mostraram-se insuficientes, não sem custos enormes. A proteção reforçada só serve para aumentar os gastos sem garantir segurança total. Afinal, é impossível patrulhar intensamente uma malha ferroviária gigantesca. E as viagens por estrada? Elas se tornaram um peso ainda maior, lentas, caras e muito vulneráveis a ataques de drones e pequenos veículos aéreos não tripulados. Essa troca só aumenta o risco, diminui o ritmo de abastecimento e, consequentemente, derruba a capacidade dos soldados na linha de frente de manter fogo constante. Esse é o verdadeiro objetivo por trás dessas investidas. Não destruir para sempre, mas gerar um atrito contínuo, um desgaste que corrói as forças russas por dentro, dia após dia. E pelo que se vê, a Ucrânia não só alcançou esses efeitos, como ocasionou uma pressão logística quase insuportável para o Kremlin. Após esses ataques devastadores, a equipe de segurança interna russa foi posta à prova e o resultado foi alarmante. Eles estão numa corrida constante, tentando tapar buracos em um sistema que parece sempre escapar de suas mãos. Você consegue imaginar o cheiro da fumaça dos vagões em chamas misturado ao silêncio tenso da noite? O som agonizante das sirenes e o burburinho abafado dos trens desviando pelas rotas secundárias? Tudo isso mostra que esse jogo de operácios não é apenas sobre canhões e soldados, mas sobre a guerra invisível da logística, onde uma única linha quebrada pode mudar o destino de batalhas inteiras. Mas será que existe uma solução definitiva para Moscou? Ou essa guerra silenciosa nos trilhos continuará a corroer sua capacidade de lutar? Fique atento, essa história ainda está longe de acabar. Até agora, vimos que a Ucrânia conseguiu impor uma enorme pressão logística sobre a Rússia. Depois dos ataques contra as ferrovias e as consequências desastrosas que vieram a seguir, fica claro o quanto a segurança interna russa está sobrecarregada. Mas o que poucos imaginavam é que esses atos de sabotagem não ficam apenas na fronteira, eles já avançaram para dentro do território russo.
Imagine guardas e tropas exaustos, dividindo seu tempo entre proteger ferrovias e outras infraestruturas sensíveis. Cada hora dedicada a vigiar trilhos é uma hora a menos para proteger outras áreas vitais. No nível tático isso é fatal, dobrar a proteção numa linha deixa outra vulnerável. Um quebra-cabeça que a Rússia não consegue resolver. A estratégia dos sabotadores virou um mosaico de ataques espalhados, obrigando o Kremlin a reforçar inúmeros pontos, criar equipes móveis para reações rápidas e gastar recursos que simplesmente não têm sobrar. Isso afeta toda a máquina de guerra. No curto prazo, os passageiros enfrentam atrasos, cargas militares aguardam em filas intermináveis, e caminhões-tanque de combustível ficam retidos. No médio prazo, parte do transporte de carga é forçada para as estradas, um meio mais caro, lento e vulnerável, e a conta da segurança ferroviária dispara, com mais seguranças, câmeras e patrulhamento. A longo prazo, a Rússia tenta endurecer os pontos neurálgicos das ferrovias, mas abre brechas em locais menos protegidos, como ramais e áreas abertas, que viram alvos fáceis. E o efeito dominó regional é avassalador. A interrupção da linha no noroeste bloqueia as rotas de suprimentos do Mar Báltico, gerando custos indiretos à região de Kaliningrad. No sudoeste, o caos na linha de Ural-Kursk atrasa toda a logística para a bacia de Belgrado. Com esses dois ataques, os planos de tráfego se desintegram, o tempo de transporte dobra e a necessidade por locomotivas e equipes aumenta drasticamente. Para um país como a Rússia com uma rede ferroviária extensa mas dependente de um único eixo principal, esses microchoques frequentes põem tudo a perder. Planos essenciais de manutenção das vias são engolidos pela emergência. E com o inverno se aproximando, o Kremlin é forçado a usar a equipe e o orçamento reservados para preparar o país para o frio rigoroso para consertos de emergência. Isso só aumenta o risco de falhas mais comuns e prolongadas nas ferrovias durante a temporada mais crítica do ano, justamente quando o país mais precisa de estabilidade logística. A pergunta que não quer calar é: até onde a Rússia conseguirá resistir a esse aperto mortal? Será que as defesas conseguirão proteger uma rede inteira, enquanto centenas de pontos estão sob ameaça e o orçamento implode? Ou será que essa espiral de sabotagens vai virar a chave para um colapso inevitável? A guerra entra numa fase em que cada trilho danificado, cada comboio atrasado, é um tiro no próprio pé do Kremlin. O que parecia apenas ataques pontuais se revela uma guerra de atrito brutal, esgotando o poder russo por dentro. Nunca antes uma ferrovia teve um papel tão decisivo, não apenas no transporte de pessoas ou mercadorias, mas como artéria vital que pode definir o destino de batalhas inteiras. No silêncio tenso dos trilhos destruídos, escuta-se o som abafado da decadência de um gigante. Resta saber, quantos deles ainda resistirão até a próxima sabotagem?